Bem-vindos a mais um vlog de leitura nesse canal. Oi, eu sou a Lola. E, gente, hoje é um dia muito especial. Hoje é 17 de março de 2025. Falta menos de uma hora para se tornar dia 18, conhecido também como o dia de lançamento de Amanhecer na Colheita, quinto livro de Jogos Vorazes. Meu Deus. E assim, gente, eu tô aqui com o meu Kindle já, só esperando da meia-noite para chegar o livro novo. E aí eu vou começar a ler. Agora que tá faltando uns 40 minutos, eu vou tomar um banho, dar uma relaxada, dar uma distraída, porque eu tô muito ansiosa. Aí depois que eu estiver pronta pra ler, eu vou ligar o computador, vou colocar uma música de ambiente, né? E preparar, porque eu quero ler pelo menos umas 2 horas antes de dormir hoje. Eu tô muito nervosa. E eu já tinha falado lá no Instagram que eu ia ler todos os livros de novo, na ordem cronológica. E no mês passado eu li a Cantiga. Eu reli, na verdade, porque foi a segunda vez que eu li. Eu amo aquele livro. Eu adoro a história do Snow, assim, tipo, é bizarro. O tanto que é louco tá na cabeça dele e ver ele se transformando aos poucos naquele ser desprezível que ele ia virar depois, né? Então aí agora eu vou ler o livro do Haymitch. E depois eu vou ler a trilogia inicial de novo, com a Katniss e tudo mais. Juro, juro. Eu não sei vocês, mas eu me sinto prontíssima. Socorro, socorro. Bom dia, amados. É claro que eu dormi ontem depois de ler assim por meia hora. Juro, gente, eu tava muito, muito, muito ansiosa. E aí eu acho que na hora que eu comecei a ler, foi uma descarga de energia tão grande que eu capotei. E agora eu acordei às 9h30 da manhã e tô aqui. Gente, é muito emocionante. Olha essa capa. Juro. E eu vou fazer só uma pausa aqui na minha leitura, eu já tô no segundo capítulo, porque eu vou fazer um negócio, vou mostrar pra vocês. Simplesmente esses Kengo resolveram voltar pro Brasil e aí eu já tô aqui, né? Aqui esperando a pré-venda. Ô, vou falar nada não. Ah, mas você viu eles no Rock in Rio não tem nem um ano. Realmente, realmente. E vai ser um ano depois pra comemorar que eu vi eles um ano atrás. Gente, simplesmente. Assim, juro. Não, não tem desculpa, não tem desculpa. Eu não vou nem me explicar aqui. Como sempre, o site da Eventim ajudando um total de 0 pessoas, né? Mas minha amiga Júlia conseguiu comprar e aí a gente vai no show de novo. Será que vem mais uma grade aí? Ô, gente, algumas coisas que eu tô achando do livro até agora. Eu já li 2 capítulos, tô em 12%, já comecei o terceiro capítulo. E nesses 2 primeiros capítulos a gente já vê claramente todo o clima de Jogos Vorazes do universo, assim, sabe? Então eu acho que esse livro tá vindo só pra reforçar que não é só mais um livro, porque muita gente ficou tipo, ai, que antes a Suzane não queria escrever porque isso seria lucrar com um massacre e tal. E aí agora ela escreveu um livro, não sei o que, não sei o que. Que bom que ela escreveu, porque por mais que seja um universo muito complicado, muito violento, gente, esse universo faz parte, assim, da minha história. E eu adoro, adoro ler coisas, ainda mais quando ela continua fazendo bem feito, sabe? E nesse aqui a gente já começa, assim, sendo apresentado a vários personagens que a gente meio que conhece. Não conhece os personagens, mas a gente conhece os sobrenomes deles. A gente. Aliás, um dos personagens que apareceu aqui a gente já conhece, que ele apareceu em Cantiga.
e aqui ele tá bem mais velho, que é o Tenember, do bando. E aí a gente vê outros personagens com sobrenomes de pessoas que a gente conhece, tanto de Cantiga quanto da trilogia dos Jogos Vorazes. E tem mais um personagem que apareceu aqui, que aí eu já não vou contar, porque eu vou deixar vocês serem surpreendidos. Que eu gostei muito da aparição dele, porque eu não esperava ter esse personagem aqui. É um personagem que a gente conhece da trilogia. E aí ele tá aqui. E faz sentido ele estar aqui. Eu não imaginei que ele estaria aqui, mas faz sentido ele estar aqui. Mas agora vamos lá. Ele acabou de ser selecionado para os jogos de uma forma que eu não esperava, tá? Não imaginei que ele tivesse sido escolhido para os jogos dessa forma. E eu vou continuar lendo agora, mas assim. Ai, e eu tô lendo devagar, tá? Então eu acho que vai ser bom porque eu vou conseguir degustar mais a história. Porque se eu lesse muito, muito rápido, eu ia acabar e o vazio ia ficar muito maior do que, né, o necessário. Por sorte, talvez, eu diria, por sorte, eu tô tendo que parar, trabalhar, tal, não sei o que lá. Mas, gente, que livro bom. Eu preciso dizer pra vocês que a minha relação com esse livro não tá nada saudável. Esse livro pra mim chegou no domingo e aí ele foi lançado na terça, né? Terça pra quarta ou segunda pra terça, já nem lembro mais, mas enfim. Ele foi lançado no começo da semana e o meu livro físico chegou no domingo. Eu li algumas coisas, que foi o que eu mostrei aqui no vlog, durante os 2 primeiros dias. E aí depois, simplesmente, foi me dando uma agonia tão grande, não pelos acontecimentos do livro, eu já vou explicar por quê, mas foi me dando uma agonia tão grande que eu parei de ler. E aí eu não tava lendo simplesmente mais nada. E aí eu fiquei 2 semanas. Tem exatas 2 semanas que esse livro foi lançado. Eu fiquei sem ler por 2 semanas. E aí eu fiquei basicamente assistindo séries no meu tempo livre, inclusive assisti Yellow Jackets nesse meio tempo. E aí eu voltei a ler agora, ontem, pra ser mais exata, enquanto a minha amiga estava aqui. Que ela também tá lendo o livro, e a gente tava exatamente no mesmo lugar, então a gente falou, vamos ler junto. E aí sentamos e fomos ler. E aí eu vou explicar agora por que eu me sabotei por 2 semanas para não ler esse livro durante 2 semanas. Quando eu li os livros pela primeira vez, eu já gostava muito dele, e quando eu reli, eu tive certeza que eu gostava muito dele, porque toda interação mínima que ele tinha com a Katniss, eu ficava, tipo, sedenta por ver mais sobre ele. E aí eu nunca imaginei que esse livro seria lançado, mas ele foi. E para quem conhece o Haymitch, tanto dos filmes quanto dos livros, sabe que o Haymitch não é feliz. O Haymitch não é nem um pouco feliz. O Haymitch nunca mais vai ser feliz. E aí a gente sabe que é por conta dos jogos dele. E aí agora a gente tá conhecendo a história dos jogos. E, gente, esse livro começa. Ok, que assim, ninguém era inteiramente feliz na época que os jogos ainda existiam. Mas a gente começa a história com ele sendo minimamente feliz com algumas coisas da vida dele. Ele era apaixonado por uma menina, ele se dava bem com a mãe, com o irmão. Para os, né, padrões ali, os parâmetros em que ele estava inserido, ele tinha uma vida confortável, não, mas boa também não, mas uma vida agradável em questões de relacionamentos. Ele era feliz nesse ponto, sabe? E aí, simplesmente, qualquer mínima interação que tem dele com outra pessoa nesse livro, ele é extremamente fofo e ele é extremamente apaixonado e extremamente encantador. E aí, quando você lê isso, sabendo quem ele se torna no futuro, dá um desespero, porque você fala, foi muita merda envolvida pra acabar com tudo isso em uma pessoa. Porque, tipo, não existe isso mais no Haymitch. E aí eu comecei a ler e ver o tanto que ele era assim alegre, sabe? Ele era apaixonado e aí eu penso, enquanto eu tô lendo, putz, a merda que vai vir vai ser muito grande, vai ser
horrorosa, vai acabar com o meu coração. Então, por mais que o livro não comece com várias coisas tristes e não sei lá o quê, já começa com esse sentimento. Só de você saber o que, que vem aí. Mas aí, assim, não começa exatamente, mas eu tô no capítulo 8. No capítulo 8. E já aconteceram merdas. Por exemplo, o final do. Deixa eu ver qual que é. O final do capítulo 5 é bem triste. Eu não tava esperando o que ia acontecer no final do capítulo 5. E quando acontece, eu fiquei tipo. Peraí. Volta que eu não tava esperando isso. E aí, então, assim, é quando realmente começa a acontecer todas as coisas ruins. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem um fanservice muito grande nesse livro. São personagens que a gente conhece tanto da trilogia original quanto de Cantiga, que são mencionados ou aparecem aqui de alguma forma. E isso é muito legal de ver. Quando chegou na parte para mostrar quem iam ser os mentores do Haymitch, eu fiquei encantadíssima, não esperava. E aí eu fiquei tipo, meu Deus! E aí depois de apresentar os mentores do Haymitch, ainda aparece mais uma pessoa que a gente conhece e eu fiquei, meu Deus! Sabe, isso é muito emocionante, é muito emocionante. Ler esse livro tá sendo mais difícil do que eu pensei, mais pela soma de todos os fatores do que de fato da história, mas eu ainda acho que a gente vai chegar aqui em um momento em que a história vai ter muito mais peso nessa tristeza do que, né, esse monte de coisas acumuladas. Então vai ser bem triste, eu tenho certeza que vai ser bem triste. E aí, como eu tô demorando pra ler, eu tô evitando ver conteúdo sobre esse livro na internet, então sempre que aparece alguma coisa, eu já simplesmente ignoro, nem passo o olho, tipo, não quero saber, sabe? Eu não quero saber nem o que as pessoas estão achando, se as pessoas estão sofrendo ou não. Tipo, não quero saber. Porque eu tenho certeza que ver qualquer coisa assim vai estragar a minha experiência e eu não quero que a minha experiência seja estragada. Tanto é que eu nem me importo de ter ficado 2 semanas sem nem pegar esse livro, porque eu acho que até isso fez parte desse meu processo de me envolver com a história. Então, eu estou evitando ficar sabendo de qualquer coisa de quem já tenha lido esse livro. E é por isso que eu também não vou trazer nenhum spoiler nesse vídeo, então vocês fiquem tranquilos. É só pra documentar mesmo como tá sendo a minha experiência. Não sei se foi de fato confirmado, tá? Porque eu não pesquisei ainda pra saber se as pessoas estão falando sobre isso. Mas a gente descobre aqui o nome do pai e da mãe da Katniss. Não fala, né, exatamente que são eles, mas fazendo as contas e assim, com toda a descrição que tá aqui, um mês depois, basicamente. Deixa eu falar no microfone, né? Um mês depois, basicamente, e eu tô voltando pra esse livro, pra eu terminar esse vlog. E aí eu fui ler de onde eu parei. Eu parei no começo do capítulo 27. Pera, deixa eu ver. 23. 23. Começo do capítulo 23. Simplesmente esse capítulo tá me traumatizando. Quando eu parei, eu não parei porque eu achei que tinha chegado no momento que chegou aqui. Não, eu só parei porque 70% do livro eu sei que agora eu ia sofrer, né? Eu acabei de ter o pior sofrimento de todos. E ainda tem mais. Eu tô rindo porque assim. E eu nem aparecia aqui chorando, tá? Eu podia ter aparecido aqui chorando, mas eu esperei o choro passar, eu engoli o choro e vim aqui. E ainda tem mais um monte de página nesse capítulo, meu Deus. Ai, ai. É, hoje eu vou sofrer. Terminei. Terminei. E, gente, eu fiquei me perguntando por muito tempo por que eu demorei 2 meses para ler um livro de 400 páginas. Durante a leitura desse livro, eu li mais 3 livros no meio do caminho. Mas o que acontece? Vamos recapitular. O Haymitch, ele é meu personagem favorito de Jogos Vorazes. Desde o começo, desde a primeira vez que eu li o livro, lá em 2012,
acho que foi 2012 ou 2013 que eu comecei a ler. E ele sempre foi meu favorito. E tinha um negócio nele, assim, que eu gostava. Eu acho que talvez um pouco da ironia, alguma coisa assim. E aí eu já sabia que esse livro ia ser difícil. Por quê? A gente sabe que pra ele ter ficado do jeito que ele ficou, bom não foi, né? Só que aí, quando você tá lendo o livro. Quando eu comecei esse livro, que eu li ele falando que não bebia. Ali pra mim já me matou muito, porque eu pensei, muita coisa ruim vai acontecer nesse livro pra ele chegar no ponto que chegou. E aí a minha amiga falou um negócio que é verdade, que a maior tragédia, eu até escrevi isso aqui na capa do livro. A maior tragédia desse livro é sempre a próxima. Ó, coloquei escrito aqui, porque é realmente isso. As pessoas vão morrendo, as coisas ruins vão acontecendo, você sofre enquanto você tá lendo, aí você pensa, putz, aqui eu fui com Deus. Não, calma, não foi não. A próxima é pior. E assim vamos até o final do livro. Pra mim, o pior mesmo, assim, começou no capítulo 23, que inclusive foram, assim, 2 páginas depois de onde eu tinha parado. Eu dei 5 estrelas pro livro. Muitas coisas, assim, eu fico pensando um pouco, porque vendo o que aconteceu aqui, eu penso que às vezes o que acontecia lá em Jogos Vorazes era até pouco, pouco sofrimento comparado ao que a gente vê acontecendo aqui. Porque se o Snow já fazia as coisas que ele fazia nessa época, ele podia ter feito muito pior com a Katniss. Então eu acho que a Katniss realmente teve sorte. E é engraçado porque eu já comecei a reler Jogos Vorazes e ela até faz umas ela fala algumas coisas, né? Pensa algumas coisas meio irônicas relacionadas à sorte. E aí eu penso, calma, podia ter sido pior, calma. Mas também, ao mesmo tempo, assim, esse livro só reafirmou pra mim o tanto que a Suzane é inteligentíssima. Ela criou uma história tão grande, e tão atual, e tão densa, cheia de detalhes, de coisas que acontecem, mesmo que aqui seja um mundo distópico, são coisas que acontecem no nosso mundo. Então, gente, o retrato da capital para mim é a coisa mais fiel com a nossa sociedade nesses últimos tempos. E aí às vezes eu fico pensando o quanto nós nos transformamos em seres da capital. Porque a gente gosta de umas coisas e a gente faz algumas coisas que quando você para pra pensar no todo e você para pra pensar nas coisas que você tá fazendo, você fala, meu Deus, eu sou um cidadão da capital, que bizarro. É bizarro. E coisas que pra gente, assim, nem são tão, né? Mas que aí você vai pensando no exagero dessas coisas, porque a gente não exagera, mas algumas pessoas exageram, e aí não são só essas pessoas que exageram que estão erradas. A Suzane faz a gente pensar muita coisa, né, com esse livro, com essas histórias. Tô pensando em fazer um vídeo só para comentar com spoilers, né, coisas de Jogos Vorazes. Então eu vou bolar um roteiro para eu poder falar coisa com coisa e não vir aqui só despejar um monte de conteúdo, mas dá para elaborar uma tese bem grande sobre Jogos Vorazes, viu? Então eu vou pegar, terminar de fazer toda a minha releitura, e coisa que não vai demorar porque eu já comecei Jogos Vorazes e eu já tô na página 115, então minha releitura de tudo não vai demorar. E aí eu vou vir gravar um vídeo e falar de todos os livros. Acho que isso vai ser bem legal de fazer. Eu até tenho anotações, tá? No meu caderno, porque eu li a cantiga. Fui anotando algumas coisas, agora eu vou anotar desse daqui também. E aí eu vou fazer isso da trilogia inicial também. E aí, no final de tudo, eu faço um apanhado geral e um vídeo só sobre isso. Coisas com spoiler agora, hein, galera? Se você ainda não leu esse livro, um beijo pra vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, mandar pra quem gosta de Jogos Vorazes também, tá? Compartilha esse vídeo. E agora a gente vai entrar na parte com spoilers bem rapidinho aqui, porque eu vou reservar os spoilers grandes pro vídeo só de Jogos Vorazes. A pior cena pra mim foi quando o Haymitch estava
no velório. Não, no enterro. No enterro. É tudo ruim, né? No enterro do irmão e da mãe e dos outros 3 companheiros dele de jogos. E aí ele vê a Merle e ele grita o nome da Maisley. Ai, gente, pelo amor de Deus. As duas são iguais e aí ele viu ela. E aí ele acha que é a amiga. Eu achei tão pesado, eu achei tão pesado quando ele fala o nome dela e aí logo em seguida ele fala: não era ela, era a irmã dela. Ali eu fui com Deus, fui assim, de vez. Mas a morte da Maisley me pegou bastante, porque eu não imaginei que ela ia acontecer naquele momento ali. E aí ela acontece, e aí já dói. Eu sabia que ela ia morrer, óbvio, todo mundo ia morrer. Mas me pegou, me pegou. O jeito como a mãe e o irmão dele morreram abraçados. Meu Deus, eu odeio o Snow. O Snow é a pior pessoa do mundo. Como que pode? Agora, uma coisa que fica na minha cabeça e não sai, desde Lucy Gray, isso não sai da minha cabeça. Burdock, pai da Katniss. Como que o Burdock sabia exatamente onde ficavam os túmulos do pessoal do bando? A gente sabe que ele canta. Ele é um cantor. Ele conhece todas as músicas do bando. São muitas coisinhas, muitos detalhes pequenos que quando você vai pensando, vai juntando. Eu vi uma foto de pessoas do bando ao longo do tempo. E aí temos Lucy Gray, Lenore Dove e Katniss Everdeen. Pra mim faz total sentido, total sentido. E é sempre alguém do bando perturbando a cabecinha do nosso querido Snow. Acho fantástico. Enfim, eu amei demais ler esse livro, essa experiência. Tô doida pro filme. Vou fazer um vídeo só de Jogos Vorazes, prometo aqui pra vocês. Então, vou deixar pra falar mais coisas nesse vídeo. Muito obrigada pra quem não soltou a minha mão aqui, ó, porque demorei 2 meses pra ler esse querido só porque eu estava com medo do final. É meu jeitinho. Meu personagem favorito sabia que eu ia sofrer. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Nem sei qual vai ser o resultado final dele, porque, né, demorei demais. Mas é isso, amei essa experiência. Jogos Vorazes tá entre os meus livros favoritos da vida. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar com quem também é fã de Jogos Vorazes. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!